Bálsamo Convida, quinta temporada. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Esse projeto maravilhoso, Bálsamo Convida, surgiu com o intuito de trazer vida de Deus para a sua vida. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, nós estamos aqui para isso. E hoje nós estamos no terceiro episódio dessa temporada. Deus está nos inspirando para o que nós vamos viver no nosso congresso de intercessão, que vai acontecer dos dias 8 a 10 de setembro, na Monte Sião VIX, em Vitória. E o tema do congresso de intercessão é intercessão escatológica. Oh, meu Deus, vai ser sobrenatural. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós estaremos com mais 2 convidados especiais aqui. Vocês já estão vendo com a gente. A pastora Magá, pastorinha, Linda, que inclusive é pastora da Monte Sião VIX, onde nós vamos sediar o nosso congresso. E o pastor Josimar Ramos. Viva! Seja bem-vinda, Magá. Seja muito, muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui e aceitar o nosso convite do Convida. Eu aceitei, e gratidão também por liberar a igreja para o congresso acontecer lá. É verdade, gratidão. Eu aceitei. E não sou boba nem nada. E a igreja vai sediar o congresso. Eba! Seja bem-vindo, pastor Josimar, mais uma vez, em mais um episódio. Estou bem-vindo, eu. Gente, lembrando que nos episódios anteriores... Então, nós tivemos o primeiro episódio, o papel da intercessão na história da humanidade. O segundo episódio, existe oração errada? E hoje, o episódio de hoje é delicioso. Unidade versus oração. 2 princípios maravilhosos que nós vamos tratar para nos inspirar para o nosso congresso, com esses convidados especiais. Só que nessa casa aqui, a gente não começa nada sem oração. Exato. Não começa. Então, aproveitando que nosso mentor está aqui, ele que sempre vai ser acessado. Eu sabia. Por favor, ora por Tudo nós. eu nessa casa. Amém. Vamos orar, gente. Vamos orar, porque sem oração nada funciona. Vamos orar? Nada funciona. Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, nós reivindicamos sua presença, clamamos por intervenção do Senhor. Clamamos para que a glória da sua presença nos visite e que o sangue de Jesus nos cerque nos 4 ventos, desse lado da tela, nesse ambiente que estamos físico aqui, mas também no outro ambiente físico do outro lado da tela. Que esse ambiente virtual que envolve os 2 ambientes seja guardado pelo sangue do Cordeiro. Nós consagramos as nossas vidas, consagramos todos os equipamentos, tudo que a gente está usando aqui para fazer esse momento acontecer. Pedimos que o Senhor tome as rédeas de tudo que vamos fazer aqui, que seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu oro para que essa pessoa que o Senhor bondosamente deu a oportunidade de estar sendo exposta a esse tema, a esse assunto, que essa pessoa seja tocada por sua unção do outro lado da tela, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora estamos prontos para começar, né, a falar sobre esse tema. E eu quero direcionar minha primeira pergunta para a pastorinha Magá, porque ela é a nossa convidada de hoje também. Para jogar o tema na mesa, Magá, unidade e oração. A gente sabe que são princípios que se conectam mutuamente e que também influenciam positivo e negativamente. Fala um pouquinho para a gente, né, desse conceito, da oração, o que é a unidade, como a unidade afeta a oração. Dá uma falada com a gente. Ok. Então, unidade é um tema poderoso, mas também é um tema muito simples. Quem complica, na verdade, somos nós. Nós é que complicamos a unidade. Por quê? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso individualismo. Mas nós fomos criados para vivermos juntos. Nós fomos criados para a coletividade. Nós não fomos criados para o individualismo. Verdade. Mas depois que o pecado entrou no mundo, lá com Adão, com Eva, depois que isso aconteceu,
e, consequentemente, depois de entrar no mundo, entrou na nossa alma também. Aí entrou o egoísmo e entrou o individualismo, mas não é. Nós não fomos concebidos, não fomos criados para vivermos sozinhos, não fomos criados para o individualismo. O homem não foi criado para andar sozinho, mas nós somos criados para andarmos uns com os outros. E aí, que entra o poder da unidade, esse princípio da unidade. Se nós somos criados para andar juntos, alguma coisa tem no andar junto e na coletividade, e é justamente o poder da unidade. A unidade é um poder muito, mas muito grande. Ele é tão grande, tão poderoso, que lá em Gênesis, no capítulo 11, acontece algo que os homens juntos e tendenciosos para o mal, eles começam a construir uma torre chamada Torre de Babel. E essa Torre de Babel, o objetivo deles era acessar o mundo espiritual. Lá diz acessar o céu, mas nós já sabemos que céu ali significa mundo espiritual. E o objetivo deles, não é? Era acessar o mundo espiritual. E o poder da unidade é tão grande, eles estavam em unidade. Praticando a unidade, eles falavam a mesma língua, eles pensavam do mesmo jeito, estavam tendo a mesma visão, que Deus precisou fazer uma intervenção. E nessa intervenção ele destruiu a Torre de Babel, com o objetivo de separar a humanidade, de estar dividindo a raça humana. Inclusive, fez com que eles passassem a falar línguas diferentes. Então, grupos foram dispersos. Justamente por quê? Porque esse poder, o poder da unidade que eles estavam acessando, Deus disse disso, a respeito disso, dizendo que nada mais lhes seria impossível. Então, esse é o poder que a unidade tem. E esse poder, ele é conhecido tanto no mundo espiritual da luz, quanto no mundo espiritual das trevas. E então a ideia da unidade, ela é simples. Ela é a ideia de andarmos juntos, a ideia da coletividade. A ideia da unidade, na verdade, é essa ideia de acessar o céu, acessar o mundo espiritual. E Jesus, ele resumiu essa ideia para a igreja em Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. E ele resumiu dizendo que, no versículo 18, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que nós desligarmos na terra será desligado na terra, no céu. Falando a respeito desse poder da unidade. E no versículo 19 ele fala também, falando da unidade, que se nós juntos, em unidade, concordarmos em uma oração com alguma coisa, ele diz que nós seríamos atendidos nessa oração. Por quê? Por causa muito poderoso, por causa da concordância. Então, se nós concordarmos uns com os outros em oração, nossa oração será respondida e terá como resposta um sim para aquilo que estamos pedindo. Por isso que é importante orar junto, né, Maga? Orar sozinho é legal, mas orar junto é mais poderoso. Orar em grupo, orar com pessoas que a gente sabe que está em unidade conosco. E no versículo 20, no versículo 18, ele fala que tudo que a gente ligar aqui vai ligar lá no céu, e tudo que a gente desligar aqui vai ser desligado no céu, ou no mundo espiritual. Isso é muito no poderoso. Versículo 19, ele fala, se orarmos juntos, se concordarmos na oração, vamos receber. E no versículo 20, ele explica o porquê disso. No versículo 20, Jesus diz que vai ter resposta por causa da concordância, e também nós vamos ter todo esse poder. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, no nome de Jesus, juntos, ali Jesus vai estar. Jesus vai estar ali no meio. Então, é como se essa oração estivesse sendo feita por Jesus, porque ele é o cabeça. O corpo está ali está o cabeça. É como se Jesus estivesse pedindo. O Pai vai responder e a resposta vai ser sim. A ideia da unidade e da influência da unidade na oração, que foi o que você falou, é que a unidade acessa o mundo espiritual. Uau. Então, a resposta vai ser muito mais rápida.
Então, sim, a oração influencia a unidade influencia a oração. E o pastor Josimar ensina pra gente o quê? Que a gente precisa orar muito para ter unidade na igreja. E a gente precisa lembrar que o que impede isso, essa unidade, somos nós, nosso egoísmo, nosso individualismo, e a gente precisa decidir qual o preço que a gente vai pagar para ter unidade. Inclusive, uma coisa que eu acho que é legal é que quando você pensa na unidade, você fala, a unidade é tão importante que eu tenho que orar para que haja unidade. Sim. Uhum. Aí, quando você pensa na oração, Na unidade? quando você pensa na unidade, você tem que orar pela unidade. Quando você pensa na oração, aí você pensa, para a oração funcionar, tem que ter unidade. Pois é. Então, você tem que orar para que haja unidade, tem que ter unidade para que a oração funcione. Porque essas duas coisas, elas andam muito junto. Sim. Por outro lado, as duas coisas também cancelam uma outra. Sem unidade, a oração não funciona. Sem oração, não haverá unidade. Então, as duas estão muito ligadas. Estão interligadas. Inclusive, as pessoas confundem muito, né, a questão da... eu preciso pensar igual, eu preciso concordar com tudo para ter unidade. Não necessariamente. A gente precisa concordar com uma coisa. Jesus. Não, e mais, Ana, eu acho que essa questão da concordância de Mateus 18 e 19, ela não é a concordância no sentido de pensarem iguais. É a concordância no sentido de fazerem um acordo. Uhum. A gente, inclusive, trabalhou bem esse tema no assunto acordo no casamento. Uhum. Que é a ideia de que a razão por que precisa fazer um acordo é porque discordam. Mas a gente discorda, mas quer andar junto. Isso. E já que a gente discorda e quer andar junto, Faz um acordo. para andar junto, faz um acordo. A ideia de concordância tem a ver com isso. Então, nós podemos sim pensar diferente, olhar diferente, mas entender assim, a gente quer andar junto. Porque o poder não é o poder de pensar igual. Uhum. É o poder de estar em unidade. Até porque Deus nos fez diferentes, Sim. né? E há diversidade na unidade. Sim, Nós só precisamos fazer o acordo. Sim, tranquilo. É bem isso que você está colocando, Ana. É a ideia de vamos fazer um acordo para andar junto, embora a gente pense diferente. Uhum. Mas a gente quer mais andar junto do que alguém apoie nossas ideias. Sim. Então, tá bom, você não apoia minhas ideias, mas vamos andar junto? Vamos. Então vamos fazer um acordo? Aí a gente faz um acordo. É essa que está por trás da palavra quando 2 ou 3 concordarem e pedirem. Fizerem um acordo Para andar junto. para andar junto e pedirem. Uau! Uau! Registra isso aí, profundo, gente. Profundo. Pastora, mas vamos aprofundar um pouquinho mais a sua experiência pastoral, pastorinha. Pastorinha! Gente, ó, essa daqui é a famosa pastorinha. Pronto. Pastorinha Magá. Ó, tem muitas pastorinhas por aí, mas quando eu falar de a pastorinha, é essa aqui, ó. Então, fala pra gente um pouquinho da importância da unidade na prática da igreja mesmo, na sua experiência pastoral. Uau! Então, sem unidade na igreja nada funciona. Nada funciona na igreja, de verdade. E isso é bem delicado, lidando com tantas pessoas diferentes num mesmo lugar. Mas você observa bastante o poder da unidade na igreja. É mais fácil, quero dizer, de você verificar isso, por exemplo, num culto. Uhum. Um culto, e você observando principalmente a adoração e a pregação. Porque senão... Que é o centro do culto, né? Que é adoração e pregação. Isso, que é o que leva o povo, na verdade, a adorar, que leva o povo a estar orando, buscando a Deus, a estar juntos com todo aquele poder. Então, quando você observa que não tem unidade, quando você está num culto e não tem unidade ali naquele lugar, você começa a perceber um peso, sabe? Tem um peso e as coisas parecem que não funcionam. Por exemplo, na adoração. Uhum. Na adoração, as pessoas, elas parece que elas estão ali, mas elas ficam meio dispersas. Tensas. Parece que Só o microfone... corpo tá ali, né? As coisas... Olha,
coisas eletrônicas dão problema. Problema. E aí, Sim, nessa sempre. hora, o Microfone. falha, o som, dá uma microfonia. E não estou dizendo que sempre que acontece isso é porque não tem unidade. Mas você percebe que tem um peso junto, sabe? E o povo não adora junto, eles não conseguem chamar o povo para adoração. Então, tem alguma coisa errada e você começa a observar que tem alguma coisa errada e pode ser unidade. A mesma coisa na pregação. A pregação parece que ela não flui. O pregador prega, ele traz a palavra, e a palavra por si só abençoa, mas quando não há unidade, ela parece que ela não é lubrificada, parece que ela não sai de uma forma tranquila e as Fluida, pessoas né? não saem assim. Então, você percebe bem assim num culto. Uau. Ao contrário disso, quando tem unidade, parece que Ai, tudo que flui delícia. de uma forma tão simples e fácil. A impressão que a gente tem é que você não precisa nem dizer mais nada. A adoração já fez tudo porque tinha uma unidade poderosa. E quando o pregador abre a boca, a palavra sai de uma forma tão tranquila, fluindo, de uma forma tão natural que... você percebe as pessoas sendo muito mais abençoadas. Normalmente, nesses cultos com unidade, você percebe a glória de Deus manifestada com mais força. Pessoas são curadas e muitas pessoas se manifestam. Você vê os dons se manifestando. É muito mais leve, muito mais tranquilo. E eu já observei as duas coisas, porque a gente lida com gente, já observei as duas coisas acontecendo em várias vezes. Sim. E é muito melhor quando tem unidade, porque quando a gente vai pregar que tem unidade, a gente gasta muito menos energia, não é verdade? Na verdade, quando você prega numa igreja que a unidade não está operando, tipo assim, 2, 3 líderes pegaram cada um sua patotinha, eles estão disputando ali dentro. Você vai pegar para a patotinha inteira. Não. Você sente que o clima pesa, e eu acho que vocês já experimentaram isso. Acho que vocês duas já experimentaram isso. Você sai da pregação, um caco, cansado, parece que botaram uma pedra nas suas costas enquanto você pregar. Você sai sem energia nenhuma. Parece que botaram canudinho. Sugou tudo. Enquanto que quando você prega num outro lugar onde a unidade está operando, você sai de lá tranquilo, sossegado, não gasta toda a sua energia. Era disso que eu estava falando, né, Maga? Desculpa tomar. Não, mas era isso mesmo. A questão é que você precisa gastar toda a energia que você tem, toda a unção que você tem para estar ministrando naquele culto. Por quê? Porque pela falta da unidade, não tem unção ali disponível. Então, toda a unção precisa ser a sua. Então, quando você sai sugado, cansado. Uau. Gente, isso é tão sério, né? Muito sério. Muito sério, muito sério. Inclusive, tão sério que faz parte, o papel da unidade na oração faz parte dos nossos treinamentos de intercessores. Sim. Que vai ter no online. Que a gente já falou aqui, a pastora Lânia falou na semana passada que nós vamos lançar o treinamento que até então só era presencial. Inclusive, na Monte Sião tem um monte de turma, tem terças-feiras, quintas-feiras, não é isso, Magá? Sim. Mas era presencial só, e agora vai ter o online, que vai ser nas terças-feiras, quinzenalmente, segundas e quartas terças-feiras, né? Então, você que está querendo saber mais sobre o currículo, sobre o que se trata o treinamento de intercessores, se você quer entender um pouco mais, porque esse tema da unidade faz parte de um dos níveis do nosso treinamento de intercessores, então entra no nosso site balsamodilearte.com.br, clica no banner do treinamento e lá vai ter todas as informações, inclusive o contato da nossa líder de treinamento, né, que de primeira mão eu te direi, que é a Guani, para nós, a Guani. Linda, viva! Guanaele, que não por acaso é irmã da nossa pastora Lânia. Vocês já viram que a família né? Todos soldado aí, né, gente? Então, a Guani é a líder do treinamento de intercessores de terça-feira e tem o contato dela lá. Mas todas as informações que você precisa tá no site, você vai poder entender um pouquinho melhor. E
O treinamento de intercessores tem um público-alvo que são os intercessores, aqueles que têm um chamado para intercessão, sim. Mas você que não sabe se tem ainda, é para você também. Porque Deus pode ter te colocado aqui nesse episódio do Bálsamo Convida justamente para te contar que você tem um chamado. Então, hashtag fica a dica, Deus não faz nada sem propósito, gente. Amém. Então, se você acessou esse episódio do Bálsamo Convida, eu tô te convidando para ir lá fazer sua inscrição para o treinamento de intercessores e você vai fazer descobertas tremendas sobre princípios do mundo espiritual e do chamado do intercessor. Então, recomendo muito. E agora, para a gente conectar um pouquinho do tema unidade com o nosso congresso, porque, né, nosso congresso, sem ser na outra semana, a gente ainda vai ter um episódio do Bálsamo Convida, mas na outra semana, de 8 a 10 de setembro, Intercessão Escatológica, Pastor Jucimã, de que forma a unidade se conecta à intercessão escatológica? Ana, você está falando que falta só 2 semanas para Só começar 2 semanas. o congresso. É Só. isso? É Isso mesmo, produção? Faz sua inscrição, por favor. Gente, olha só, deixa eu te falar. Ó, Pastorinha tá aqui para não me deixar mentir sozinho. A igreja Monte Simvix não é grandona, não. Não cabe muita Tem gente. vagas limitadas. Você faz suas inscrições logo. Né? Verdade. Faz suas inscrições, vai por mim. Mas o assunto que você me pediu é para conectar o poder da unidade na oração com o tema intercessão escatológica, é isso? Exato. Então, antes, para você entender a unidade na intercessão escatológica, você precisa entender a unidade na intercessão. Gente, intercessores precisam ser treinados para usar as ferramentas que existem. Uma das coisas que intercessor tem que saber é usar princípio. Por que usar princípio? Porque os princípios funcionam. O mundo espiritual é movido por princípio. Intercessor precisa botar o princípio para trabalhar a favor dele. Tipo, por exemplo, no livro Prosperidade da Alma, Prosperidade Total, eu trabalho com um princípio estabelecido por Gaio. Por João escrevendo a Gaio. João escreve uma epístola a Gaio, a terceira epístola, e ele coloca assim, falando de Gaio, que você tenha prosperidade e saúde assim como é próspera a sua alma. O que João está fazendo? Ele está pegando um princípio e usando o princípio de forma espiritual para abençoar uma pessoa. Então, ele está dizendo, eu sei que o seu estado de alma atrai o bem ou o mal dependendo de como ele está. Então, eu sei que a alma de Gaio está boa. Então, vou te abençoar usando um princípio. Intercessores precisam entender os princípios para usar os princípios no mover da oração. E um dos princípios que a gente ensina a intercessor a usar é o princípio da unidade. Uma coisa é o indivíduo orar sozinho lá na casa dele. Outra coisa é o indivíduo ir reunir o pelotão, o exército, e orar junto e clamar junto por algo. Inclusive, por exemplo, quando a gente está em tempos de batalha, questões sérias envolvidas, a gente não ora sozinho. A gente chama o povão para orar junto. E não chama só o povão dessa comunidade, chama o dessa, daquela, e bota o povo todo, porque isso é oração da unidade. Então, unidade é um princípio, e esse princípio da unidade é usado por nós para abrir os portais, para fazer oração, clamor, adoração. Basicamente isso. Então, entendendo que a unidade é um princípio e ele é usado pelos intercessores, o próximo passo é entender que todo princípio ele não pertence nem à luz, nem às trevas. As trevas conhecem o princípio e usam. A luz, se conhece o princípio, usa. Por que eu falo que as trevas conhecem o princípio? Porque as trevas são mais espertas. Tem que abrir, tirar o chapéu. Aliás, vou tirar chapéu para treva, nada. É verdade. Não vou tirar. Mas a gente tem que admitir que as trevas são mais espertas. Então, são mais diligentes. São mais, não são? Então, eles conhecem os princípios. A gente nem sempre. É verdade.
Mas as trevas, além de conhecer os princípios, eles pegam os princípios e usam para eles e falam que os princípios são das trevas para a gente não usar. Aliás, muita coisa, gente, que dizem que os evangélicos não deviam fazer porque é coisa do mal, é só um princípio usado pelas trevas. Só isso. E aí eles pegam e falam que é deles pra gente não usar. E quando a gente usa, ainda fazem zombaria assim. Ah, os crentes agora estão fazendo isso. Os crentes agora estão de unidade. Mas é princípio. E o princípio é usado pelas trevas, usado pela luz. Quem usa o princípio vai receber o resultado do princípio. Então, tipo, as trevas usam a lei da gravidade? Usam. A gente também usa a lei da gravidade. São princípios. A unidade, gente, é um princípio e as trevas usam o princípio da unidade muito mais do que a gente. Então, por exemplo, desde a Torre de Babel, quando eles falharam em fazer a unidade da humanidade, como a Magá citou aqui, que na Torre de Babel, através de Nimrod, eles conseguiram fazer a humanidade um só povo. A humanidade inteira trabalhando juntos para abrir um portal para as trevas entrarem no nosso mundo com força. Desde ali, quando Deus atrapalhou a festa deles, eles continuam trabalhando para construir unidade. E toda vez que eles tentam, Deus não deixa. Igual ele não deixou na Torre de Babel. Gente, na Torre de Babel, o próprio Deus criou a confusão das línguas para que eles não vivessem unidade. Por que não? Porque o próprio Deus falou, se eles conseguirem essa unidade, nada lhes será impossível. Porque a unidade é um princípio poderoso. Então, desde lá, as trevas vêm construindo mais unidade, procurando reconstruir aquela unidade que eles perderam na Torre de Babel. Então, cada império novo que domina o mundo pretende unir o mundo em torno de uma crença, de um padrão, para então abrir o portal que eles não conseguiram abrir na Torre de Babel. Então, cada império vem tentando isso, dominar o mundo. Pode notar que o mundo vem desde a Torre de Babel, cada império que se levanta tenta unir o mundo, cada um sob uma perspectiva. Os romanos, por exemplo, tentaram unir o mundo debaixo da perspectiva da Pax Romana, que era a ideia de que se o mundo todo estiver na minha mão, eu não deixo que haja guerra. Porque para fazer guerra entre você e você, tem que pedir a minha bênção, que sou o dono de todo mundo. A ideia da Pax Romana era essa. Se Roma domina o mundo, Roma não deixa ter, por exemplo, uma guerra mundial. Oh. E isso vem se repetindo. Império após império, o objetivo de todo mundo é dominar. Aí a previsão escatológica é que nos últimos dias vai haver uma confederação de nações. O número 10 aparece no texto, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, falando da confederação de 10 nações, que vai estar nos últimos tempos. Eu sinto que eu estou ultrapassando o limite do spoiler aqui. Mas vai ter nos últimos dias uma confederação de 10 nações que vão se unir para dominar o mundo, que não vai ser um império, tipo o Império Romano foi um só. O Império Persa, Medo-Persa foi um só, o Império Grego foi um só. Mas no final, não vai ser um só, vai ser uma confederação. E eles vão conseguir alguma coisa em comum para dominar a humanidade. Alguma coisa tipo Pax Romana. Tipo, para evitar a Terceira Guerra Mundial, vamos nos unir e vamos colocar o planeta todo sob nosso controle. O objetivo de colocar o planeta todo sob nosso controle qual é? Unidade. Quando a unidade acontece, falando uma só língua, tipo internet assim, que faz a gente conversar com um japonês sem falar japonês, com um coreano sem falar coreano. Você consegue, através da internet, ter um amigo coreano e você não fala coreano e ele não fala português, vocês conseguem ser amigos. Uma só língua, um só povo, aí a unidade acontece, pronto, tá prontinho para o portal abrir. Então, unidade é um dos princípios necessários lá no final dos tempos para o anticristo fazer o que ele pretende fazer. E aonde é que entra a intercessão? Se o inimigo está mais em unidade, significa que ele vai estar trabalhando duro para a gente não estar. Porque para a gente fazer parte da unidade dele, ele tem que destruir a nossa. Então, uma das coisas que acontece na intercessão escatológica é que a intercessão escatológica precisa desesperadamente vigiar a unidade. E eu não falo mais nenhuma palavra porque eu já passei do limite do spoiler aqui
e vai ficar complicado se eu passar um minuto mais. A gente tá Cadê? amando essa história de spoiler, né, Magá? Eu adorei. Desculpa, pai, mas Eu gosto. sei que você fica cavando spoiler. Pensa que eu não sei. Mas Mas não né, tem problema não. Não tem problema não. O Congresso é por uma vem boa aí. causa, né? Tá, Poxa. tá bom. Então, Magá, me conta um pouquinho de como que tá seu coração, sua expectativa diante desse Conta, tema Magá. e disso que a gente acabou de ouvir. Como que tá a sua expectativa para o nosso congresso? Eu, se fosse você, faria minha inscrição agora. Porque a nossa já tá feita, né, Magá? Exatamente. Eu tô aqui com um gostinho de quero mais, querendo ouvir mais do que vem por aí. Porque eu tenho certeza que vai ser muito incrível. Na verdade, só de ouvir isso já mexeu Gera. aqui dentro, gerou uma expectativa enorme. Mas Então, tem mais, Magá. Tem mais. eu sei que tem, oh meu Deus! E isso daí é só a superfície. A gente sabe que vai aprofundar muito. Além nós- da unção também, né? Porque o Congresso tem uma unção. Quando a porque gente tá é todo mundo grudadinho, junto, em né? unidade ali, né? Sim. E aí a unção flui Amém. e coisas que tem muitas coisas para vir, porque eu sei que o Espírito Santo vai derramar em nome de Jesus. Amém. Então minha expectativa é alta. Uau, a minha também, gente. Inclusive, a Magá é a nossa diretora da nossa escola, que começa antes do congresso, né, Magá? Começa 4 dias Já- antes, já começa. dia- Na Na segunda-feira. segunda-feira já começa a escola de intercessores. E a gente Perde já não, começa. E você está convidado. E, Mergulhando. inclusive, quem se inscrever no congresso ganha Boa. a escola de intercessores. Então, faz logo sua inscrição. Ganha de presente a escola vai de segunda a quinta-feira, porque sexta já começa o congresso. Então a escola vai ser totalmente de presente para você que faz a inscrição no congresso. Exatamente. Né, Magá? E a gente vai aprofundar, claro, né? Isso aqui que a gente está vivendo no Bálsamo Convida, que a gente convidou você e convidou convidados especiais, são só para nos inspirar. Agora você pensa o que nós vamos viver lá no nosso congresso. Uau. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Gente, o nosso episódio acabou. Ah. Poxa vida. Mas eu quero recomendar para você que esse tema da unidade, ele faz parte do treinamento e você pode adquirir as escolas anteriores, porque ele fez parte da escola de intercessores do ano passado, né, que foi o nível Verdade. avançado 2. E aí você pode adquirir lá no nosso site, balsamodegileade.com.br, Verdade. /cursos. Você pode adquirir a escola de intercessores, não só o do ano passado, mas nós temos 3 escolas lá disponíveis para você. Os níveis básico, avançado 1 e avançado 2 já estão lá. E você vai poder mergulhar. Mas o tema, o poder da unidade, também está aqui no nosso canal, aqui na nossa playlist, através de 5 palestras, que você pode também aprofundar a questão da unidade num contexto de igreja, de pessoas, de comunidade, enfim. No nosso treinamento de intercessores, nós falamos da unidade com relação ao intercessor. Nosso foco é trazer para o intercessor o entendimento da importância disso na intercessão. Quando o pastor Josimar trata desse tema lá no canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, ele está trazendo a unidade no âmbito total, não só para o intercessor, para todas as pessoas. Então, recomendo muito que você aprofunde, ora com a gente para o livro sair também, né? Poxa, Vamos orar. necessário. É verdade. Hashtag fica a dica. Gratidão para você que participou conosco até agora, nesses 3 episódios. Gratidão, Magá, por ter aceitado o nosso convite mais uma Gratidão, vez. Magá. A gente De nada. ama ter você aqui no Convida. Gratidão, pastor, por estar conosco mais uma vez no Amém, episódio. tá aqui. Tá bom. Sempre muito bom estar com vocês. E a gente não pode encerrar sem orar, né? Claro. Vamos orar. Vamos orar. Magá, você pode orar? Posso. Encerrando? Posso orar. Yahvé, Deus de Abraão, muito obrigada por esse tempo. Amém. Muito obrigada, Senhor Deus, porque
nós recebemos juntos a Tua palavra e nós também Amém. estamos entregando essa palavra. Nós queremos pedir que as pessoas que agora estão ouvindo Amém. essa oração e que estiveram Amém. conosco ouvindo essa mensagem, Amém. Deus, eu oro para que essa palavra seja no seu coração como uma semente boa. Amém. E que essa semente, que ela germine, frutifique. Deus, em nome de Jesus, que ela abençoe cada pessoa que estava aqui ouvindo, em nome de Jesus. Amém. E nós oramos, Pai, para que as pessoas que já fizeram inscrição e as pessoas que ainda farão inscrição, porque o Senhor vai despertar nela o Amém. desejo, que elas também sejam muito abençoadas pelo nosso congresso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lembra, você pode compartilhar do episódio com a sua igreja, com seus contatos. E semana que vem é o nosso último episódio. Então já marca na sua agenda, não perde ao vivo com a gente aqui. Deus abençoe você, a gente se vê no próximo episódio.